Bem-vindas e bem-vindos a este Deep Dive. Hoje a gente mergulha a fundo na na incrível história dos jogos de PC. Isso aí. A missão aqui é entender como essa plataforma, que a gente sabe que é super aberta, meio caótica até, né? Como ela saiu lá dos laboratórios, da academia, para virar essa potência global que a gente conhece. Exato. Vamos desde o comecinho até as últimas inovações. Pois é. E a ideia é conectar os pontos, sabe? Hardware, software e, muito importante, a criatividade das comunidades que moldaram essa jornada toda. Legal. É a história de como o PC virou essa janela, né? Esse portal para mundos ilimitados. Então vamos nessa. Bom, tudo começou não foi na prateleira da loja, né? Foi na curiosidade pura, lá nos laboratórios. Uhum. O marco zero mesmo é o Space War, lá de 1962 no MIT. Steve Russell e a galera dele criaram num computador gigante, o PDP-1. Um trambolho, imagina. Total. E eles eram movidos pela tal ética hacker, né? Acesso livre, informação compartilhada, o mérito pela habilidade. Soa familiar, né? Muito familiar. Essa ética é tipo um DNA que percorre a história toda. E o Space War, cara, foi mais que um joguinho. Foi uma demonstração, né? Total. Demonstração técnica, gráficos em tempo real, física simulada. O Dan Edwards até botou gravidade. Tinha controles customizados. Sério? Que demais! Sim. E a própria fabricante, a DEC, usava o jogo para testar os PDP-1. Para ver se estava tudo funcionando direitinho. Olha só! Então, mesmo sem ser comercial, esse espírito colaborativo, sabe? Foi a sementinha da cultura de mods que a gente viu explodir décadas depois. Faz todo sentido. E do outro lado dessa origem tinha outra coisa, né? A Colossal Cave Adventure, de 76. Ah, sim. Adventure. Clássico. O Will Crowder, que era programador da ARPANET e também explorador de cavernas. Que combinação. Pois é. Ele criou uma simulação das cavernas para brincar com as filhas, misturando as explorações dele com Dungeons and Dragons. E era em Fortran, num PDP-10. Comando super simples tipo pegar lâmpada, ir norte. Aí o jogo se espalhou pela ARPANET, que era a avó da internet, né? E lá o Don Woods achou e expandiu o jogo. Foi a primeira aventura de texto. A faísca que acendeu tudo. Zork, Mystery House. Exato. Zork veio daí, Mr. House também, que já trouxe os gráficos, e até Rogue, que criou um gênero inteirinho, o roguelike. Aquela frase icônica. Você está num labirinto de passagens sinuosas, todas iguais. Quem nunca, né? Pois é. Então, aí você vê a origem dupla do PC Gaming, né? De um lado a ação gráfica do Space War, do outro a narrativa interativa do Adventure. Legal essa visão. Bom, aí a gente pula para os anos 80. O PC começa a entrar nas casas, Apple II, IBM PC. A coisa começa a ficar séria. Surge o mercado. E o Adventure inspira caminhos diferentes. A Infocom com o Zork, que era super sofisticado para o texto, né? E rodava em todo por causa da Z-Machine. Uma máquina virtual, basicamente. Genial para a época, com tanto computador diferente, né? E a Sierra Online do Ken e da Roberto Williams, que fez a primeira aventura com gráficos, o Mystery House. E não dá para esquecer os Phillies da Infocom. Os Phillies, cara, aquilo era demais. Aqueles objetos que vinham na caixa, sabe? Mapa, moeda, um broche. Isso. Não era só para dar clima, para aumentar a imersão. Era proteção anticópia também. O jogo pediu uma informação que só estava no Philly. Uma batalha inicial contra a pirataria, né? Exatamente. E essa divisão texto versus gráfico mostrava filosofias de design bem diferentes, né? Verdade. Aí chega os anos 90. Putz, aí a coisa acelerou de um jeito. Foi exponencial. Primeiro a briga pelo som, Adlib contra Sound Blaster. Lembra disso? Lembro. A Sound Blaster ganhou, né? Porque ela era compatível com a Adlib e ainda adicionou o som digitalizado, o PCM. Que eram os sons reais, não só aqueles bips e bloops. Exato. E isso foi crucial para jogos como Doom, a trilha sonora, os efeitos. Mudou a experiência. Mudou tudo. E logo depois dessa revolução do som, veio outra, o CD-ROM. A escala mudou de novo. A gente saiu de 1.44 MB do disquete para 650 MB. Era muita coisa. Uma diferença absurda. Mas a tecnologia sozinha não ia, né?
Precisava daquele jogo que fizesse todo mundo querer um leitor de CD. Precisava da Killer App. E ela veio. Myst, 1993. Myst. Aqueles gráficos pré-renderizados eram lindos demais para a época, fotorrealistas quase, e só cabia num CD. O sucesso foi tão gigante que impulsionou as vendas de drive de CD-ROM, né? Muita gente comprou só por causa do Myst. Aí a gente vê o padrão, né? Hardware novo precisa do software matador para decolar. E isso aconteceu de novo com 3D. Ah, o 3D, Quake, em 96, fez os processadores pedirem água. Totalmente. Levou as CPUs ao limite. Foi aí que a 3DFX lançou a Voodoo, a primeira placa aceleradora 3D que pegou mesmo, né? Com a API dela, a Glide. Mas o que selou o negócio foi o GL Quake, né, em 97. Exatamente. A combinação Voodoo mais GL Quake. Cara, aquilo entregou o gráfico 3D rápido, texturizado, de um jeito que ninguém tinha visto. Uau! Ali ficou claro, GPU, a placa de vídeo dedicada, era essencial. E aí começou a guerra das placas 3D. 3DFX, NVIDIA, ATI. Esse ciclo que você falou, Sound Blaster com Doom, CD-ROM com Myst, Voodoo com GL Quake, hardware e software se puxando. Exato, um empurrando o outro para frente. Aí, fim dos anos 90, a internet começa a conectar a galera. No começo era na raça, né? Conexão de escada lenta pra caramba. Sofrido. E as LAN parties, o pessoal carregava o gabinete, monitor de tubo, pra jogar junto no mesmo lugar. Era um evento social e técnico. Era demais. Mas aí a internet banda larga foi chegando e os MMORPGs explodiram. Ultima Online, 97. Aquele mundo aberto, sandbox, meio terra de ninguém. PVP aberto, economia. Caótico e fascinante. E depois EverQuest, 99. Mais estruturado, né? Modelo parque temático, focado em grupo, classe, raid. Influenciou demais o WoW. Com certeza. E lembra daquela ética hacker lá do Space War? Lembro, claro. Ela volta com tudo na cultura de mods. Nossa, e como? Counter-Strike, por exemplo, nasceu como um mod de Half-Life em 99. Criou o shooter tático de equipe. E a Valve foi lá e comprou. Virou um gigante. E Defense of the Ancients, o Dota, mod de Warcraft 3. Aquele espírito hacker original em ação. Impressionante. E falando em Valve, veio o Steam, né? 2002. Ah, o Steam, que mudança. O começo foi meio controverso, né? Tinha que instalar para jogar Half-Life 2 em 2004. Muita gente chiou. Chiou, mas usou. A conveniência falou mais alto. Biblioteca digital, atualização automática. Facilitou muito a vida. Virou dominante. Mas aquela taxa de 30% sempre deu o que falar. Com certeza. E essa dominância abriu espaço para concorrência. Veio a Epic Game Store em 2018, com a divisão de 88,12 para os desenvolvedores, jogo grátis toda semana, contrato de exclusividade. Começou a guerra das lojas, né? Esquentou o mercado. E, ao mesmo tempo, o modelo de jogo como serviço, o GAS, explodiu. Free-to-play, sustentado por microtransação, Fortnite, Apex Legends. Dominando tudo. E o hardware continuou evoluindo, claro. CPU multicore, GPU programável com shaders fazendo mágica nos gráficos. E aí, do nada, uma surpresa. O Steam Deck, em 2022. O Steam Deck é muito interessante, cara. É um PC gamer portátil. Ele junta a biblioteca aberta do PC com a conveniência de um console. E roda jogo de Windows no Linux, né? Usando o Proton. Exato. Isso mostra uma coisa fundamental do PC. A adaptabilidade. A resiliência dessa plataforma é incrível. É uma jornada marcada por isso mesmo, né? Abertura, adaptação constante. Dos mainframes gigantes ao Steam Deck no bolso e, quem sabe, para a nuvem. O PC vai absorvendo, integrando tecnologia sem perder a essência. Pois é. E isso deixa a gente com uma pergunta interessante para refletir, né? Se o hardware do PC está sempre mudando, do desktop para o portátil, talvez para a nuvem, o que realmente define o PC Gaming hoje em dia? Boa pergunta. É o mouse e o teclado? É a biblioteca gigantesca? É poder modificar tudo? Ou será que é aquele espírito original de comunidade, de abertura, que nasceu lá nos laboratórios, há mais de 60 anos? A fronteira, né, como sempre no PC, ela continua infinita, aberta para a próxima evolução.